Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovai a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Abre, Senhor, os nossos lábios, a nossa boca anunciará os vossos louvores. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, Senhor, apressai-nos e socorrei-nos. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olá, como é bom podemos estar aqui reunidos, novamente, o Ministério de Formação, em oração e discernimento. Deus mostrou que precisávamos dar continuidade a esse processo de formação. E aqui estamos nós, novamente, para reiniciar. E é uma alegria, uma satisfação muito grande podermos estar aqui com todos vocês novamente. É uma graça muito grande que Deus nos concede a esse tempo de dificuldade, onde todos nós estamos reclusos dentro das nossas casas, ali rezando, em convivência com os nossos entes queridos, intercedendo por essa situação tão difícil que está se passando no nosso mundo. Mas Deus, Ele está conosco, caminhando conosco e continuará caminhando conosco, nos fortalecendo e nos dando a vitória que todos nós receberemos. Então vamos dar continuidade à nossa formação, e a formação dessa apostila 2, capítulo 11, é liturgia parte por parte. E nós já introduzimos, para poder entender o que é liturgia, o que é esse termo, Então lá fala assim, no Catecismo, no 11.5.3, que liturgia é cada celebração sacramental, é um encontro dos filhos de Deus com o seu Pai em Cristo e no Espírito Santo. Tal encontro exprime-se como um diálogo através de ações e das palavras. A liturgia é necessária. Por quê? Porque é através da liturgia que nós nos comunicamos com Deus, onde nós nos direcionamos para um local, onde é chamado celebração. E ali, através da liturgia, é que ocorre o quê? Os sacramentos. Os sacramentos, ele nos aproxima mais com Deus. Ele acontece no nosso encontro com Jesus Cristo no tempo presente, Quando nós nos dirigimos para a igreja, para fazer uma ação litúrgica, ali vai acontecer o sacramento, nós estamos ali nos aproximando de Cristo. E por isso, toda celebração litúrgica, por ser obra de Cristo, o sacerdote do seu corpo, que é a igreja, é a ação sagrada por excelência. A liturgia é feita por quem? Por nós, corpo místico da igreja, e a cabeça da igreja, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhuma outra ação ou realidade da igreja é tão eficaz quanto a liturgia. E a Sagrada Liturgia, ela ocupa na nossa igreja o quê? Um espaço central, Existe uma centralidade ali, onde tudo é voltado através da liturgia, pois é dela que emana todas as forças da igreja. Todas as forças da igreja ali emanadas da liturgia, da ação litúrgica, que ocorre ali, que isso vem desde quando Jesus determinou que se fizesse dessa forma. Isso já vem acontecendo ao longo do tempo por tradição. Então, e é para ela que se dirige toda a nossa ação. É o que diz na Constituição Sagrada, a liturgia Sacrosanto Concílio número 10. A liturgia é o cume
é o cume para qual tende a ação da igreja, é ao mesmo tempo a fonte de onde emana toda a sua força. Isso está lá no Catecismo, no número 10. Então, tal como uma pessoa precisa respirar para viver, nós precisamos do ar, senão a gente não consegue viver, também a liturgia, a igreja, ou seja, cada fiel batizado respira e vive quando celebra a liturgia. Quer dizer, o que nos dá a vida nossa espiritual é a liturgia. E é mediante a graça que dela provém que nós podemos alcançar a santificação que almejamos e ao mesmo tempo de glorificar a Deus. Nós somos convidados a ser santos. Depende de cada um de nós buscarmos a santidade. Então o Senhor nos convida a buscar a santidade. E além disso, quando celebramos a liturgia, nós introduzimos no intenso amor de Deus, somos curados e transformados. O que diz o Concílio Vaticano II a respeito da liturgia? Lá na Constituição do Sacrosanto Concílio, a liturgia pelo qual, principalmente no divino ofício da Eucaristia, seja essa obra da nossa redenção, contribui de modo mais excedente para que os fiéis em sua vida exprimam e manifestem aos outros o mistério de Cristo. Então, além de proporcionar que nos encontremos com Cristo, a liturgia nos impulsiona a anunciar aos outros esse encontro. Nos tornamos suas testemunhas através da vida reta e de acordo com a vontade de Deus. É através da liturgia que nós somos renovados, através do que Cristo fez por cada um de nós ali na redenção, onde nós éramos escravos do pecado, e quando Jesus deu seu corpo e seu sangue por cada um de nós somos redimidos. E nesta liturgia que nós revivemos este ato que Jesus fez por cada um de nós. Deus, na sua infinita bondade, Ele nos criou todos nós. Quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. O desejo de Deus é que nós alcancemos a verdadeira felicidade, que é a salvação. Então, para Ele conseguir a nossa salvação, o que Ele fez? Ele teve que se redimir. Deu seu sangue precioso na cruz para nos redimir dos nossos pecados que nos escravizava toda a humanidade. Então, desde o Antigo Testamento, Deus ele já nos falava através dos profetas, pessoas escolhidas por Ele para nos direcionar e não nos deixar cair na tentação do pecado, porque o pecado ele nos afasta da presença de Deus. Então Deus ele sempre se comunicou conosco através de homens escolhidos por Ele, onde Ele direcionava determinadas orientações para que nós voltássemos os nossos corações para Ele. Mesmo assim, o pecado continuou existindo na humanidade. Então Deus, Ele tomou a decisão de enviar o seu Filho, o Filho amado, o Filho unigênito, para nos redimir da escravidão que nos prendia, que era o pecado. Então Jesus veio para nos falar da sua proposta de salvação, que é o desejo de Deus nos salvar, cada um de nós, e ali Ele deu a sua vida para nos libertar e nos dar a liberdade, a escolha de buscar a santificação e a salvação. Então, na liturgia, nós celebramos o quê? Nós celebramos justamente esse mistério pascal pelo qual Cristo realizou a obra da salvação. Toda liturgia nós revivemos o que Jesus fez por cada um de nós ali no Calvário. Então toda a vida de Jesus foi causa de nossa salvação, mas foi especialmente através do mistério pascal de sua paixão, morte, ressurreição e ascensão ao céu que Ele realizou a restauração do gênero humano e a perfeita glorificação a Deus. E isso é o que o Senhor nos propõe. Toda a liturgia nos propõe a reviver esse mistério pascal. Então, por meio do mistério pascal, Cristo assumiu nossos pecados
e derrotando a morte, Ele deu-nos acesso à vida eterna. Então cada um tem acesso à vida eterna. Basta você querer, basta você buscar, basta você abrir o seu coração para conseguir. Então, no Catecismo da Igreja Católica, afirma que por este mistério, o mistério pascal, Cristo recuperou a nossa vida, que estava presa ao pecado, que estava perdida ali, presa ao pecado. Pois do lado de Cristo adormecido na cruz nasceu o sacramento da Igreja. Então, dessa forma, entendemos que a liturgia da Igreja é a celebração de todo esse mistério. Olha que coisa linda e maravilhosa, né? A palavra liturgia, ela é de origem grega, né? E ela significa serviço prestado ao povo ou em favor do povo, obra pública. No Novo Testamento, essa palavra é empregada para designar não somente a celebração do culto divino, mas também o anúncio do Evangelho e caridade. Então, nós somos convidados a ser serviço na igreja e, ao mesmo tempo, ir até aquelas pessoas que não conhecem essa boa nova. É a proposta de Deus para cada um de nós. Ide a toda criatura e pregai o Evangelho, que está no Evangelho de São Marcos. Então nós somos convidados a este serviço. E a liturgia é um serviço com obra de Cristo e da Igreja para a glorificação de Deus e santificação dos homens. Nós temos que, na liturgia, glorificar Deus e, ao mesmo tempo, buscar a nossa santificação. Cada vez que nós nos aproximamos da liturgia com o coração aberto, nós estamos ajudando na glorificação a Deus e, ao mesmo tempo, nós estamos buscando a santificação pessoal. E por ela, o corpo místico da igreja, a cabeça, membros, presta a Deus o culto público integral. Assim, o mistério que celebramos é, em primeiro lugar, a obra de Deus e não nossa. Nós temos que entender que a igreja ela é formada pela cabeça da igreja, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e o corpo místico da igreja, que é cada um com o seu dom que Deus deu. Então, nós, juntamente, com todos os dons juntos, nós temos que estar sempre com o olhar voltado para a cabeça da igreja. Até o sacerdote, ele faz parte do corpo místico da igreja, com a sua dedicação, com o seu dom, o dom da sua vida que ele entregou ali para a obra de Deus. E nós temos que entregar todos os dons que nós temos para o crescimento dessa igreja, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na liturgia, tem-se que entrar com atitude de serviço. Nós temos que ter atitude. Não adianta eu ir na igreja, ali participar somente olhando tudo que acontece, sem colocar os meus dons a serviço. Eu não estarei sendo igreja. Eu tenho que aproveitar o que Deus me deu de dom, de bom, e colocar a serviço da igreja. Então nós temos que ter uma atitude de serviço. Temos que ter de respeito e de adoração, para que pereça com toda a força expressiva a salvação que Deus atualiza. E agora sacramentalmente, porém, realmente entra-se na liturgia com o olhar posto em Deus para acolhê-lo. A liturgia não é uma palavra simplesmente humana, mas uma resposta humana à palavra de Deus. A liturgia é sinal visível da comunhão entre Deus e os homens por meio de Cristo. É nessa liturgia que ocorre a verdadeira unidade, quando nós vamos para a igreja, nós estamos indo de encontro a Cristo, e Cristo verticalmente ele desce de encontro a nós. Ali se forma a perfeita comunhão entre nós e Deus, e isso é que nos leva à perfeita salvação. Nós estamos vivendo aqui um momento que um dia nós vamos viver lá no céu. Olha que coisa linda essa, né? Celebrar a liturgia da igreja. Por que celebrar, O mistério pascal é celebrado através da ação litúrgica dos sacramentos da igreja. Cada sacramento realiza em nós as graças próprias de cada um, nos ritos visíveis sobre os quais são celebrados. Os sacramentos que existem na igreja, que são 7, eles nos servem para quê? Cada vez mais
nós recebemos a graça da presença do nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Isso aí foi uma coisa que foi gerada por própria vontade de Deus. E cada sacramento que se realiza é uma luz que acende a nossa volta para nos manter sempre na luz do nosso Senhor e sairmos das trevas. Por isso que todos os sacramentos é acesa uma luz. Cada luz dessa que é acesa na nossa vida, a nossa vida passa a ser uma vida iluminada na presença de Deus, na presença do Espírito Santo. E o Catecismo da Igreja Católica afirma que liturgia é a ação do Cristo todo, cabeça e corpo. Cristo a celebra com toda a corte celeste. Olha que coisa linda, quando você se reúne ali, a cabeça da igreja, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e o corpo místico da igreja, que somos todos nós, com os nossos dons diferentes, ali está se revivendo, né? Uma coisa tão bonita, uma corte celeste. E com a Mãe de Deus, Nossa Senhora também faz parte, quando está todo mundo reunido ali na igreja, está Nossa Senhora, está Jesus Cristo, está nós, os apóstolos, os santos, os anjos, todo mundo junto em volta do altar. Olha que coisa linda que ocorre numa missa, numa liturgia, né? Então nós temos que viver bem esse momento. Mas celebra também todo o povo de Deus que se reúne em comunidade, unindo-se à cabeça da igreja, que é Jesus Cristo, e celebrando a liturgia sacramental, onde cada um exerce a sua função, sempre em unidade do Espírito Santo. Quer dizer, cada um de nós tem uma função, né? E ali na liturgia a gente vai colocando ali aqueles dons a serviço, aí vai se unindo, né? E sai aquela coisa bonita, aquela coisa, aquele grito lindo, né? Aquela ação celeste que ocorre naquele momento ali, que já é o momento que nós estamos vivendo, vivenciando que nós iremos viver definitivamente no céu, na vida eterna, né? Então, por graça, ao participarmos da liturgia sacramental, nós já saboreamos antecipadamente aquilo que nós vamos viver na liturgia celeste, né? Quando a gente se entrega assim, né? Totalmente, né? Naquele momento espiritual, né? Vai se entregando e está vivendo esse momento celeste. O homem, para se comunicar socialmente, ele utiliza meio de linguagem. Então, na liturgia também existem sinais que nos mostram, né? Esses sinais, esses símbolos, né, foram colocados desde a antiga aliança, né? Que é o distintivo da história da salvação, os sinais de Deus, né? A gente lembra, por exemplo, do arco-íris, né? Que é um sinal da aliança, da verdadeira aliança com Deus, onde Deus falou assim, que não teria mais destruição, né, através de água. Então, todos nós, quando vemos um arco-íris, nós celebramos dessa aliança, né? Então, toda a celebração litúrgica é rica de sinais e símbolos, né? Por exemplo, no sacramento do batismo, né, quando a gente vê lá a pia batismal, o óleo, as vestes brancas, né? E também a celebração litúrgica é marcada por quê? Por palavras, por ações, por aí, nós temos que buscar e entender isso aí, que a partir de então a gente vai começar a falar dessas partes, né? Então, lá no Catecismo da Igreja Católica, no 11.5.3, diz que cada celebração sacramental é um encontro dos filhos de Deus com o seu Pai, em Cristo e no Espírito Santo. E nesse encontro ocorre o quê? Um diálogo, através de ações que a gente faz, de gestos, né? Quando a gente se ajoelha, quando a gente eleva o pensamento, né? Então ocorre esse diálogo através dessas ações, dessas palavras, e sem dúvida as ações simbólicas já só por si é uma linguagem. Por exemplo, quando às vezes um padre faz um gesto lá de uma cruz, né? Um traçar da cruz na testa, a gente já entende o que é esse gesto, né? Mas é preciso que a palavra de Deus e a resposta da fé acompanhem e deem vida a essas ações, para que somente o reino produza os seus frutos em terra boa. As ações litúrgicas significam que a palavra de Deus exprime ao mesmo tempo a iniciativa gratuita de Deus e a resposta de fé do seu povo. O canto, por exemplo, na liturgia, né?
O canto, né, é quando o povo, né, que estava no deserto ali, estava indo rumo à terra prometida, ele ia cantando, porque ele tinha esperança de encontrar a terra prometida. E nós, quando nós entramos na igreja cantando assim, nós estamos indo de encontrar a terra prometida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então o canto, eles nos auxiliam no mistério pascal. A sua função é proporcionar beleza à oração. A participação unânime da Assembleia e conceder um caráter solene, né? Quando você vai cantando, você vai se compenetrando, todo mundo junto, né? Cantando ali, você vai se transformando aquele rito ali numa solenidade. E o ato de introduzir na liturgia a música e o canto é uma tradição que remonta à antiga aliança, quer dizer, desde antigamente, no Antigo Testamento, a gente via que o pessoal cantava os salmos, né? Quando eles iam em procissão, eles iam cantando. Então colabora com a celebração litúrgica das santas imagens, né? Segundo o Catecismo da Igreja Católica, 1159, a imagem sagrada do ícone litúrgico representa Cristo. A presença delas em nossa igreja destina-se a despertar, alimentar nossa fé no mistério pascal. Assim, mediante o ícone de Cristo. Então, nós católicos, nós temos que entender que a imagem, ela não é para ser adorada. É um ícone, é uma representação. Então a imagem, ela nos lembra uma determinada figura, uma determinada pessoa. Ela não é para ser adorada, e sim venerada. O que é adoração e veneração? Adorar um só, nosso Senhor Jesus Cristo. E venerar é admirar. Por exemplo, eu admiro Nossa Senhora por causa das suas virtudes: humildade, paciência, mulher de oração, mulher de palavras, cheia de graça, imaculada, a sempre virgem. Então eu admiro Nossa Senhora, eu venero Nossa Senhora. Então todos os sinais da celebração litúrgica fazem referência a Cristo, somente a Cristo. Todos os sinais da igreja é destinado somente a Cristo. No tempo litúrgico, o Catecismo da Igreja Católica, no 1163, ele diz que a Santa Mãe Igreja considera seu dever de celebrar como uma comemoração sagrada. Quer dizer, nós temos ali o nosso, né, calendário litúrgico, né? É o ciclo, né, litúrgico. Então, né, desde a antiga aliança, o povo de Deus celebrou suas festas. Então nós temos dentro da nossa igreja as festas nas suas épocas certinhas. E o nosso calendário litúrgico é diferente do calendário civil, né, da humanidade. Ele começa bem antes, né? Já se preparar, né, que é a época do advento, né, já considera bem antes. Então, nessas festas litúrgicas existe o dia do Senhor. O dia do Senhor, o que é? É o domingo. Domingo é o dia do Senhor. É um dia dedicado exclusivamente ao Senhor. É um dia que nós devemos ter o olhar voltado ali para o Senhor. Porque assim foi determinado desde o Antigo Testamento, né, pelos apóstolos, quando eles se reuniam no sábado ao entardecer e ficavam em oração, louvando a Deus, glorificando até o raiar do domingo. Quando amanhecia no domingo, né, era ali comemorada a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, considerado o dia do Senhor. Era um dia de festa, onde todos esperavam a vinda do Senhor. Então nós temos que considerar esse dia como um dia da nossa vida destinada a buscar a presença do Senhor na nossa vida. O ano litúrgico, que está aqui esse desenho para representar bem, onde tem o ciclo do Natal, depois nós, né, temos o Advento, temos as festas do Natal, depois temos o tempo comum, o ciclo da Páscoa, depois o tempo comum novamente. Nós estamos vivenciando hoje o ciclo da Páscoa, né? A Quaresma, a preparação para a Páscoa, o jejum. Existe toda uma festa da nossa igreja para cada tempo desse, onde a nossa igreja ela segue, né? Segue no calendário dela, praticando todas as festas. Então nós vamos encerrar
né, o ano litúrgico nosso com a festa de Cristo Rei, né? Então ela inicia no primeiro domingo do Advento, que é o tempo de espera do Senhor, né? E vai se encerrar com a solenidade de Cristo Rei. Aí nós temos várias festas, né, onde a nossa igreja, né, vive isso aí, né, vivencia isso aí. Então viver cada momento deste nos torna contemporâneos, né? Nós vamos lá vivenciando aquela coisa que aconteceu, a gente faz lembrar, né, a procissão de ramos, né, quando Jesus foi, né, montou no burrinho e entrou ali, né, sobre os ramos, né, que eram ali acenados naquele momento. Nós vivenciamos tudo isso aí. Então nós nos tornamos, né, nós nos direcionamos para aquele momento. Então ele entra em nosso tempo, em nossa vida, com a presença transformadora, gerando em nós todos os seus efeitos. Então é na casa de Deus, né? A casa de Deus é marcada por sinais, por sua constituição. Então deve manifestar Cristo que está presente e age nesse lugar. Os lugares centrais da igreja são o sacrário, né, o altar com a cruz, o ambão, a pia batismal e o confessionário, né? O sacrário é onde ali está o corpo, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. É ali que está presente, né, o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o tesouro, né, sagrado que ali está, naquele lugar guardado, né? O pão eucarístico que nos alimenta, que é a verdadeira luz. O altar, ele representa a figura de Cristo na igreja, né? Então, por causa disso, que toda vez que nós entramos na igreja, que nós vamos passar perto do altar, nós temos que fazer a vênia, a genuflexão, porque representa o próprio Jesus. O ambão, a cadeira do bispo, né? Ela deve estar no lugar de destaque, pois indica que Cristo conduz a comunidade. E o ambão é onde, né, ali é proferida a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A primeira leitura, o salmo, a segunda leitura, né? É onde se gera a alimentação da palavra ao povo de Deus, que está sedento para ouvir a Deus, para buscar a Deus. E a pia batismal, né, presente na igreja, faz com que o povo lembre das promessas do batismo, né? No batismo nós recebemos o quê? 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Então nós somos relembrados, né, que através do batismo nós deixamos de ser, né, criaturas para ser filhos e filhas amados de Deus. E o confessionário, né, é o lugar onde nós, né, nos lavamos com o sangue precioso de Jesus, através do sacerdote, que quando, né, entra nesse sacramento, se torna in persona Christi, na pessoa de Cristo. Ele, ali, é o próprio Jesus. Ali, ele é o Cordeiro que nos tira do pecado, que nos lava com seu sangue precioso. Então, toda igreja, ela tem um confessionário. E lá fala, né, no Evangelho de São João, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Permanece em mim e eu nele. É justamente neste local, na igreja, que ocorre tudo isso aí, né? E a liturgia para nós é o alimento, a participação da liturgia, nós nos alimentamos tanto da palavra como da Eucaristia. Nós, através da liturgia, nós somos alimentados, nós somos renovados. Aquele alimento que nos faz crescer espiritualmente, que nos renova espiritualmente. Nós não estamos falando do alimento de vitamina para o corpo físico, mas sim um alimento, verdadeiro alimento para a alma. Aquele que vai nos alimentar e nos dar força para poder continuar vivendo neste mundo. Então a igreja, ela celebra o sacrifício eucarístico obedecendo o próprio mandato de Jesus, né? Fazer isto em memória de mim, né?
lá na ceia, reunido com os seus apóstolos, ele pegou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, né? Tomai e comei, este é meu corpo que será dado por vós. Da mesma forma, ele pegou o vinho, deu graças, né? Novamente, deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e bebei, este é o cálice da nova e eterna aliança, que será derramado por vós, né? Então isso aí, o próprio Jesus nos mandou fazer isso, né? Então a estrutura da missa, né, a tradição católica afirma que muitos aspectos da estrutura da Santa Missa remontam tudo que foi vivenciado no início do cristianismo, né? Então a estrutura nossa hoje é muito semelhante ao que ocorria lá atrás, né? Quando eles se reuniam para se fazer a liturgia, né, do Santo Sacrifício, né? Então ela se desdobra em dois importantes momentos, né? Que é a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, né? São essas duas partes que compõem toda a missa, né? Então, o que é missa, né? Nós vamos entrar de fato agora, revivendo cada parte dentro da missa, né? O que é missa, então, né? É a renovação do mesmo e único sacrifício de Jesus Cristo. A missa, ela só existiu uma missa. O que nós fazemos hoje é um memorial do que se vivenciou lá atrás, onde Cristo fez, né? Ali a ceia eucarística, né? Então, no Catecismo da Igreja, no 1366, fala que a Eucaristia é um sacrifício porque torna presente o sacrifício da cruz. E no 1367 fala que o sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. A missa, ela é dividida em 4 partes: ritos iniciais, rito da palavra ou liturgia da palavra, rito sacramental ou liturgia eucarísticas e ritos finais. No Catecismo da Igreja, no 1346, fala que a liturgia da missa desdobra-se em 2 grandes momentos, que é a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, e constitui um só e mesmo ato de culto. Ritos iniciais. No Missal Romano 24, fala que os ritos iniciais, eles têm por finalidade fazer com que os fiéis, reunidos em assembleia, né, ali na igreja, eles possam, né, e constituem uma só comunhão e se dispõem para ouvir atentamente, né, a palavra de Deus e celebrar dignamente, né, a Eucaristia. Então, os ritos iniciais, nós temos a entrada, né, a procissão de entrada, com canto de entrada, a saudação, o ato penitencial, o Kyrie eleison, o glória, a ação da coleta. Qual a finalidade do canto de entrada? É acompanhar a procissão de entrada, conforme já foi falado, né? Que o canto, né, ele embeleza, ele torna uma coisa solene, né? E ali, quando a gente vai em procissão de entrada, o ideal era que todos que fossem participar da liturgia ficassem fora da igreja, e quando, né, iniciasse o canto de entrada, todos entravam para dentro da igreja em procissão. É o povo de Deus indo em direção a Deus, né? Mas por se tornar uma coisa muito longa, tal, não se faz assim, apenas existe a procissão de entrada só daqueles que vão participar. Então seria finalidade do canto de entrada, dar início à celebração, favorecer a união dos fiéis, introduzir no mistério do tempo litúrgico ou da festa, e tem a observação que todos os cantos da missa, eles deverão estar de acordo com a liturgia do dia. A procissão de entrada significa o povo de Deus indo em direção ao altar, que representa o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o sacerdote chega,
diante do altar, ele dá um beijo no altar. Esse beijo significa que o altar representa Cristo. O beijo significa a veneração do sacerdote, né? O amor a Cristo, né? Do sacerdote, né? Diante desse beijo. O sinal da cruz. Estamos reunidos em nome, né? Da Santíssima Trindade, né? Expressamos 3 dogmas nesse sinal. O sinal da cruz no sentido vertical significa Deus descendo a seu povo amado. O sinal no sentido horizontal significa a humanidade indo ao encontro de Deus. E a comunhão está na interseção dos 2 sentidos, né? A cruz, né? Horizontal, a humanidade, e vertical, Deus. O ponto de interseção ali, né? É justamente, né, a comunhão entre Cristo e as pessoas que ali estão se reunindo naquele local. A música em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, ela é antilitúrgico. E ainda um erro teológico, pois a invocação tradicional diz que apenas uma vez, né, deve falar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, porque é uma só pessoa. E a saudação, né, da Assembleia expressa a presença de Deus, né? A resposta do povo manifesta a igreja reunida, né? Quando o Padre fala, né, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. E a Assembleia, né, responde, né, bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. Então esta saudação, né, ela manifesta que todos nós estamos reunidos. O ato penitencial é constituído por 2 etapas. A confissão geral dos pecados veniais, nesse momento do ato penitencial, ali, nós temos que colocar todos aqueles pecados veniais. Pecados veniais são aqueles pecados que não são pecados mortais. Pecado mortal, nós sabemos que são aqueles pecados contra os 10 mandamentos. Pecados veniais são aqueles pequenos pecados, né, que nos afastam da presença de Deus. Então, nesse momento, é o momento da gente fechar os nossos olhos, trazer na nossa lembrança quais são esses pecados que nós cometemos. E ali entregar e pedir a misericórdia do Senhor, pedir que Ele nos perdoe, para que nós possamos dignamente participar, né, do banquete do Senhor. Aí o sacerdote, né, ele dá a absolvição. É um dos momentos que o sacerdote se torna a in persona Christi durante a missa, né? Ele nos absolve, né, dos nossos pecados. Nós estamos com a cabeça inclinada, com as mãos estendidas, com as palmas das mãos estendidas, para receber o perdão. E o sacerdote, né, ele nos perdoa. O sacerdote na pessoa de Jesus Cristo. E o Kyrie eleison, né, é uma antiga forma para homenagear os deuses soberanos, que é um canto de oração que implora a misericórdia de Deus. Né? Então, entoado ou rezado sempre após o ato penitencial, salvo se já não tenha sido parte dele. O Glória. O Glória é antiquíssimo e venerável, hino com que a igreja congregada no Espírito Santo, glorifica e suplica a Deus ao Cordeiro. Está no missal Romanos 53. É um hino cristológico e não trinitário, quer dizer, Cristo é o centro do louvor. Tem origem no canto dos anjos aos pastores do Natal de Cristo, e canta-se ou recita-se nos domingos fora do advento da quaresma, bem como nas solenidades e festas, conforme a missal romana. Pode ser cantado ou rezado. Aqui está o Glória, né? Glória a Deus nas alturas e paz da terra aos homens por ele amados, né? Então, é o que a gente vê que ele pode ser cantado ou rezado. Não é permitido substituir o texto deste hino por outro, e para que um canto de glória seja litúrgico, ele deve conter, né, obrigatoriamente todo o hino de louvor. Portanto, é falsa a ideia de que basta ter invocações de glória ao Pai
glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, para que o canto seja um verdadeiro hino de louvor. Muitas pessoas perguntam, né? Eu posso bater palma no momento do glória? Eu posso bater palma? Algumas pessoas não se sentem bem bater palmas, outras, né, batem palmas porque fazem que Cristo ressuscitou, que eu fui perdoado, né? Mas é cada um na sua consciência. No documento da igreja não tem uma diretriz que proíbe ou não proíbe bater ou não bater. Isso depende de cada um no seu interior. Tem gente que gosta de ficar durante toda a missa ali, né, sem esse momento da palma, né, mas temos que respeitar esse momento aí. O importante é o coração. Oração da coleta, né? Inicialmente o sacerdote nos convida à oração. Oremos. Este momento é um momento que o sacerdote vai fazer uma oração, ali ele é responsável pela igreja, mas que nesse momento é muito importante que nós coloquemos a nossa oração particular. O que nós estamos querendo pedir com esta celebração da Santa Missa? E ali colocar em silêncio, né? Pensar que Jesus ele conhece os nossos pensamentos, conhece o nosso coração, e a gente, nesse momento, a gente faz essa oração da coleta. O sacerdote diz, né, a oração da coleta, conforme está Romanos 54, né, e alguns fiéis até rezam junto com ele, ali a oração. Liturgia da palavra, a primeira leitura. Salmo responsorial, segunda leitura, aclamação ao Evangelho, homilia, creio e oração universal, oração dos fiéis. A liturgia da palavra é todas essas partes aqui que nós estamos vendo. Então, a primeira leitura, o Salmo, e a segunda leitura, exige um posicionamento do corpo, né, que tem que estar sentado, posição confortável, que favorece a catequese, que ajuda a meditar a palavra escutada. O importante nesse momento é a sua concentração total. Você está com a sua mente voltada para a palavra de Deus, né? Feche seus olhos, se você puder, e contemple o que está sendo ali falado nesse momento. A primeira leitura geralmente era extraída do Antigo Testamento. Demonstra que o Antigo Testamento já previa a vida de Jesus. O Salmo, ele convém que o Salmo responsorial seja cantado, pelo menos no que se refere à resposta do povo, está no Salmo Romano, número 61. E na segunda leitura, extraída do Novo Testamento, demonstra o ensinamento apostólico para as comunidades, missas dominicais e festivas, que tem a segunda leitura. No meio da semana, só a primeira leitura. Posição do corpo na aclamação do Evangelho. Em pé, sentido, né? Sentido, demonstra respeito, indica prontidão e disposição para obedecer. Por quê? É a outra parte da Santa Missa que o nosso sacerdote se torna, né, a impersona Cristo. Ali é o próprio Cristo que vai ler o Evangelho, é o próprio Cristo que vai fazer a homilia. Então, a aclamação significa acolher e saudar o Senhor que irá nos falar e professar a nossa fé. 3 vezes o sinal da cruz, né, quando se pronuncia o Evangelho, né, na testa é para que o Evangelho deve ser entendido e estudado. Os lábios, que o Evangelho deve ser proclamado. No peito, que o Evangelho deve ser vivido e testemunhado. A homilia é parte da liturgia e muito recomendada. É o elemento necessário para alimentar a vida cristã. Quem é que pode fazer homilia, então, de acordo com o Salmo Romano 66? Habitualmente, a homilia deve ser feita pelo sacerdote celebrante, ou por um sacerdote como celebrante, por ele encarregado, ou algumas vezes, se for oportuno, também por um diácono, mas nunca por um leigo. Nunca um leigo pode fazer homilia. Isso está no missal romano. Né? Por quê?
porque aqui, né, é o próprio Jesus que está nos falando. Ele lê o Evangelho, Jesus nos falando, e depois ele vai e faz a homilia voltada na palavra ali dele, ali, que ele pronunciou. Não buscar outras coisas que não seja a palavra dele. A profissão de fé. Qual é a finalidade da profissão de fé? É responder a palavra de Deus anunciada nas leituras da Sagrada Escritura e exposta na homilia. Recorde e professe os grandes mistérios da fé. É o resumo da nossa fé. Através da profissão de fé, nós resumimos tudo que nós acreditamos na Igreja Católica Apostólica Romana desde o seu nascimento. Né? Então nós temos dois tipos de profissão de fé. Nós temos o símbolo niceno, 305, e o constantinopolitano, que é o 381, que é o ário e o macedônio. E oração universal. Oração universal, que seriam as preces da comunidade, é aquela oração que a comunidade apresenta a Deus pela salvação de todos. Intenções que devem ser apresentadas. Quais são as intenções que a gente coloca ali, né, nas preces da comunidade? Seria pelas necessidades da igreja, pelas autoridades civis e pela salvação do mundo, por aqueles que sofrem dificuldades, pela comunidade local. Isso aí, via de regra, nós temos que seguir, né, essas intenções aí. Então nós estamos já entrando na parte 3 da Santa Missa, e a parte 3 da Santa Missa é a liturgia eucarística. Então nós temos todas essas partes aqui, ó, da liturgia eucarística, são a preparação e a apresentação dos dons, oração sobre as oblatas, oferendas, oração eucarística chamada anáfora, rito da comunhão, oração dominical, rito da paz, fração do pão, comunhão e oração pós-enfermos. Então, ao iniciar, né, a liturgia eucarística, né, aí leva-se para altar o quê? O pão e o vinho, que se converterão em corpo e sangue do Senhor. Então, nesse momento ali, coloca-se, né, sobre o altar. Então, o sacerdote, ele apresenta o pão e o vinho ao Pai, né? Ele tem uma oração que inclusive está na nossa Bíblia, está na Ave Maria lá, tem todos os ritos da Santa Missa, tem essa oração lá. Então lá ele apresenta da seguinte forma: bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o pão da vida. Aí o povo responde, né? Bendito sejais, Senhor Deus do universo, né? Então isso aqui é a apresentação do pão e do vinho. E tem uma resposta que nós respondemos, né? Bendito sejais, né, Deus e Senhor. Bendito sejais, Deus e Senhor. Então isso aqui seria a apresentação do ofertório. A missa não é o nosso ofertório, sim o ofertório sacrificial de Cristo, a apresentação dos dons. O que nós temos que apresentar aqui em nós? É lógico que a igreja nos pede a doação em dinheiro, nos pede, nós temos que apresentar a nossa vida. É o dom maior que nós temos. É o nosso serviço, a nossa missa. É isso que Deus fica contente quando nós apresentamos. Não chegar lá com 10 mil, 15 mil e não dar minha vida. O que Ele quer é nossa vida, o que Ele deseja. Então, são permitidas ofertas em dinheiro e outros dons destinados aos pobres ou à igreja. Está no Missal Romano 7,5, nosso ofertório. Então, o padre, né, o sacerdote, ele mistura a gota de água no vinho. Vocês podem observar que ele pega o vinho, coloca ali no cálice, depois pega um pouco de água e coloca no vinho. O que isso representa? Representa a união da natureza humana, que somos nós representados pela água, com a natureza divina pelo vinho.
né? Então, nos unimos a Cristo para formar um só corpo. Olha que coisa muito bonita, ela tem um sentido teológico em tudo que se faz ali, nesse rito da Santa Missa. Quer dizer, nós, representados pela água, nós nos unimos ao vinho, que é o Jesus Cristo, se transformando numa perfeita unidade, um só corpo, né? Então, o sacerdote, ele lava as mãos, né? No sentido de purificação espiritual. Então, né, no prefácio, a igreja, o sacerdote, ele nos diz: na igreja dá graças ao Pai, por Cristo, do Espírito Santo, por todas as suas obras, pela criação, redenção e santificação. Esse é o momento de dar graças, né? Quando o sacerdote, ele reza, né, ali: na verdade, é justo e necessário, é nosso dever de salvação, darmos graças, né, em todo lugar, tal. Então, esse momento é o momento de dar graças ali. A epíclise seria a invocação do Espírito Santo para que o pão e o vinho se transformem no corpo e sangue, né? Quando o padre impõe a mão, né, sobre o vinho e sobre o pão, invocando a presença do Espírito Santo para que ocorra um milagre da transubstanciação, quer dizer, o vinho se transformar em sangue e o pão se transformar em corpo. Isso chama-se epíclese. Quando o sacerdote fala: na verdade, ó Pai, vós sois santos e fonte de toda santidade, santificai. Nesse momento ele está invocando ali o Espírito Santo, ele vem descendo do céu com todo o poder, ele já vai ali transformando, né, o pão em corpo e o vinho em sangue. Nossa, é muito lindo isso aí, né? Muito lindo mesmo, né? Quando nossa fé, ela nos leva a acreditar nisso, né? E a narração da instituição, né? Pelas forças da palavra e da ação de Cristo e pelo poder do Espírito Santo, o pão e vinho se transformam em corpo e sangue de Cristo, né? Onde o sacerdote fala, né? Estando para ser entregue, né? Aí ele fala: tomai todos e comei, né? Do mesmo modo, né, ao fim da ceia, tomai todos e bebei, né? Eis o mistério da fé, né? Aquilo dali está consumado, que a partir daquele momento ali já não é mais vinho, já não é mais pão, e sim sangue e corpo do Senhor. E a consagração eucarística, ela faz memória, ou seja, traz presente o sacrifício de Jesus, a imolação do Cordeiro, a nova aliança, a remissão dos pecados. A posição do corpo, os fiéis estão de joelhos, né, durante a consagração, exceto em razões de saúde, a estreiteza do lugar, o grande número dos presentes ou os motivos razoáveis. Quer dizer, se estiver muito apertado, você pode ficar em pé, você não consegue se ajoelhar, né? Isso aí está no Missal Romano 4,3. Então, aqueles que, porém, não estão de joelho durante a consagração, fazem uma inclinação profunda, enquanto o sacerdote genuflete após a consagração, né? Então, quer dizer, o gesto de consagração não precisa levar mãos assim para Jesus, né? Porque ali já ocorreu a consagração, né? E é o sacerdote que já está impondo as mãos. O que a gente pode fazer? Ficar com as mãos póstumas, né? Assim. Muitas pessoas, né, estendem as duas mãos assim, não precisa desse gesto. Os concelebrantes, né, levam a palma direita para o lado, cerimonial dos bispos, né? Está no rodapé lá no Missal Romano, é um sinal do poder de consagração. Quer dizer, os concelebrantes, todos eles ali, eles estendem a mão também junto, né, na hora da consagração. Acho que tem uma foto mais na frente aqui, é exatamente assim, que esse gesto aqui, todos juntos ali naquele momento de consagração, o poder da consagração, invocando mesmo o Espírito Santo. E um momento de silêncio, né? Ao elevar o corpo e o sangue de Cristo, nós temos que contemplar o Senhor, né? Ali já não é mais o pão, ele está te apresentando o corpo de Deus, o corpo de Jesus. Então, quando ele apresenta, ele, você tem que contemplar ele
acreditando com a sua fé, que é um pedaço de carne, a carne do corpo de Jesus que está ali, ele te apresentando. Então, entre as partes da missa que pertencem ao sacerdote, presidente, está em primeiro lugar a oração eucarística, que é o ponto culminante de toda a celebração, conforme o São Romano 30. O caráter presidencial exige que elas sejam proferidas em voz altas e clara, escutada por todos por atenção. Por isso, enquanto os sacerdotes as proferem, não haja orações ou cânticos, nem se ouça o toque do órgão de outros instrumentos. Quer dizer, um profundo silêncio nesse momento. Só mesmo o sacerdote, que é a outra parte da missa, que ele se torna em persona Cristo em 4 partes da missa: no momento do perdão, no momento do evangelho, no momento da consagração e no momento da bênção final. Aqui é o próprio Jesus, não é o sacerdote. E a anamnese, que é o memorial, que a igreja celebra a memória do mesmo Cristo, recordando a sua paixão gloriosa, ressurreição e ascensão aos céus. A oblação, neste memorial, a igreja oferece a Deus Pai e o Espírito Santo a hóstia imaculada. Então, celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Então, as intercessões, a igreja exprime que a Eucaristia é celebrada em comunhão com a igreja do céu, da terra, dos vivos e dos falecidos, e na comunhão com seus pastores. Então, aqui nós lembramos dos falecidos, lembramos ao Pai da igreja, presente pelo mundo inteiro. Aqui também lembrar dos nossos irmãos e irmãs que morreram, e também o pedido de súplica por nós, tem piedade de todos nós. Então, por nós, pelos falecidos e pela igreja, que é um momento de intercessão também a Santa Missa. A doxologia, que é a oração de glorificação e exaltação de Deus, conclui a oração eucarística: por Cristo, com Cristo e em Cristo. A glória de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Que é um gesto, durante a doxologia também, fala não elevar a mão, a gente ficar assim, não precisa elevar a mão, quando o padre ele faz essa doxologia. O por Cristo nada mais é do que um oferecimento do sacrifício recém-efetuado na consagração. É próprio do sacerdote oferecer o sacrifício da missa. E a oração do Pai Nosso, que inclusive nesse momento agora nós estamos privados de rezar dessa forma, mas seria interessante sempre de mãos dadas. A nossa união é na Eucaristia. Rezo amém ou não? Nós não podemos rezar, falar amém após a oração do Pai Nosso na Eucaristia. É errado, está no missal romano, por quê? Porque não se concluiu ainda, todo o rito ali. Então tem mais 2 orações que vêm a seguir. Então é o único Pai Nosso que nós não podemos falar amém. É errado falar amém, você tem que se contém. Eu fiquei muitos anos erroneamente, depois que eu não aprendi, eu tive que reaprender. Então as pessoas têm que reaprender também, não falar amém. Isso está no missal romano, se quiser procurar lá. Então, o embolismo é o desenvolvimento da última petição, está vendo? Livrai-nos de todos os males. A palavra vem do grego embalo, acrescentar, introduzir. Aí depois vem a oração da paz, vem essa oração e vem essa para encerrar. Então nós não podemos falar amém. Amém significa assim seja, encerrando, E a oração da paz, a igreja implora a paz e a unidade para si e para a humanidade. Outra coisa errada que não se pode fazer, somente o sacerdote pode expressar essa oração da paz. Eu vos dou a paz, eu vos dou a minha paz, Somente o sacerdote. Então, cumprimentar as pessoas próximas no momento da
sal não prevê canto. A fração do pão, né? Quando o padre fraciona o pão, ali, né, a Eucaristia, significa que os fiéis, apesar de muitos, se tornam um só corpo pela comunhão do mesmo pão da vida que é Cristo. A súplica do Cordeiro de Deus cantada ou rezada acompanha a fração do pão. Pode repetir quantas vezes necessário. Intinção significa a unidade do corpo e do sangue de Cristo. Missão Romana 83. O corpo de Jesus Cristo vivo e glorioso, símbolo da ressurreição de Cristo. A apresentação das espécies, né, o padre fala, né? Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, né? Aí nós respondemos. Então a comunhão, né? Comungar, a nossa igreja permite comunhão de 3 formas, né? De joelhos, né? Ou na boca ou na mão, né? Sendo que muitos recomendam-se, né? Sendo o corpo e o sangue de Jesus, comunhão é na boca. Por quê? Porque para evitar que, né, a minha mão eu pego ela em muitos lugares, né? Eu encosto no banco, eu encosto na mesa, eu venho de casa, eu vou no banheiro e tal. Aí eu estou colocando aqui na minha mão o corpo de Jesus. O corpo de Jesus, às vezes está toda suja, eu estou colocando ali. Aí, né, a comunhão na boca, ela evita essa contaminação da sujeira com o que é puro, né? Que é o verdadeiro corpo e o sangue de Jesus, né? Então, por causa disso que muitos sacerdotes, eles recomendam na boca diretamente. A comunhão na mão, ela foi uma coisa extraordinária que aconteceu durante uma praga que estava assolando o mundo. Aí decidiu-se, né, a igreja foi e colocou na mão, mas nunca tirou depois, né? Mas antigamente era só na boca a comunhão, né? Então, a referência hoje de comungar, né, quando nós se aproximamos do Senhor, nós temos que fazer a vénia, né? Porque a Ele todo joelho se dobra, o sinal da cruz. E terminada a distribuição da comunhão, o sacerdote e os fiéis oram, né, alguns momentos em silêncio, louvando e agradecendo a Deus. Nesse momento, Jesus está dentro de você. E é o momento de você louvar e agradecer por essa presença eucarística, porque ali está se fazendo uma perfeita comunhão entre você e Jesus. É um momento de você agradecer, adorar, né? Então, depois tem a oração pós-comunhão, embora os frutos dos mistérios celebrados. E os ritos finais é aviso, saudação, bênção final. E nós respondemos só amém, é o Padre que abençoa. É um momento de envio, despedida e beijo do altar. Então eu gostaria de agradecer a todos, né, mais uma vez, né, por essa formação, né, ver que a nossa igreja é uma igreja assim que tudo tem um sentido teológico, tem um sentido que nos leva a entender o porquê que aquilo foi introduzido. Então basta nós buscarmos o conhecimento, né, buscarmos o amor, quando nós vemos que a liturgia é uma ação que nos leva à aproximação de Deus, através da comunhão com os irmãos e através da comunhão com Deus, onde Deus desce verticalmente e nós nos unimos horizontalmente, e no culto de intercessão há uma perfeita comunhão entre nós e Deus. Então que nós possamos, com essa formação que foi dada, a gente começar a praticar, e quando nós formos para um ato litúrgico, quando nós formos para a igreja, nós já irmos nos preparando espiritualmente para vivenciar tudo que ali será colocado, para que cada vez mais nós buscamos a santidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.